Quando surgiu o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão, trazendo para você Kleber Machado e o pessoal do Arena SBT, comentando aí sobre polêmicas do futebol brasileiro. E eu quero chamar a sua atenção para uma especial. Colocaram uma enquete: Abel Ferreira ou Tite? Quem você contrataria para o seu time, se tivesse a oportunidade? É claro que o puxa-saquismo do Tite é muito grande ainda na imprensa brasileira, né? Assim como de alguns outros gambás, né, digamos, da política aí. Mas vamos falar de futebol. Olha só, o Kleber Machado chamou a enquete, ou melhor, jogaram a enquete para cima dele e ele passou para os comentaristas. E aí a gente vai ver a opinião dos comentaristas, mas antes, dá o seu like aí no vídeo. É importante que você dê o like para que os outros palmeirenses, fuçando aí no YouTube, fuçando em busca de conteúdo do Palmeiras, encontrem o nosso vídeo. Então deixa o seu like e manda também o seu comentário aí, ó. Quem você escolheria? Preciso perguntar isso aqui, será que preciso? Quem você escolheria, só se tiver um antes assistindo aí, né? Para o seu time, Abel Ferreira ou Tite? O Palmeiras, os últimos campeões da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. os últimos campeões brasileiros, tirando a do Atlético, Flamengo e Palmeiras. Aí eu não sei, porque os caras resolveram comparar o Tite com o Abel. Quem que você contrataria hoje se você fosse se você fosse contratar alguém para o seu time? O Tite ou o Abel? Tá no Twitter aí, na hashtag Arena SBT. O pessoal separou os títulos conquistados por eles no futebol brasileiro. Continua a vantagem boa do Abel, 76,4% a 23,6%. Já chegou a quase 78%. Os números são frios, calculistas, às vezes até oportunistas, mas assim, o Abel não ganhou nenhum mundial, não ganhou. O Corinthians ganhou um em 2012, era o Tite, e o Palmeiras foi em 2 com o Abel e não conseguiu a vitória. São 2 Libertadores do Abel e uma Libertadores do Tite. São 2 brasileiros para cada um, uma Copa do Brasil para cada um, e em termos de estaduais, o Abel ganhou 2, o Tite ganhou 4. Com uma sutil diferença. O Abel chegou ao Brasil há 3 anos. Novembro de 20. Foi em novembro de 20. Vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos. Né? O Tite é técnico aqui no Brasil desde 96 e o primeiro título é o Caxias em 2000, que é um baita mérito. E tem um título que é 4,5, porque ele estava na campanha do São Caetano, campeão em 2004, que o Muricy que dá a volta olímpica. Quem dá a volta olímpica é quem vale. Eu sei, é o nosso critério bem brasileiro. É bem brasileiro, mas é o que vale. Tá valendo. É, porque técnico também é o seguinte: não, eu não fui rebaixado não, eu saí antes do rebaixamento. Luxemburgo teve um jogo pelo Palmeiras que caiu em 2002. Então, foi rebaixado. Mas enfim, vocês têm. É muito injusta essa conversa aí, ô Abel? Ô Emerson, você que trabalhou muito tempo com o Abel e nem conhece direito. E com o Abel Neto também, pô. Abel Neto, maravilhoso. Então, Kleber, é óbvio que o Abel é um excepcional treinador. Os números estão aí, mas eu trabalhei com o Tite e todos esses títulos, acho que tirando a Copa do Brasil, foi pelo Grêmio. Quase todos eu participei com o Tite e tive o privilégio e o prazer de trabalhar com ele e conviver com o mesmo diariamente. E sei do quão ele é capacitado. Então, para mim, não deixando a qualidade do Abel de lado, muito pelo contrário. Você contrataria o Tite hoje? Tite. Hoje? Hoje 100% porque, Tite. E o Tite deve estar pensando em casa. Está esquecendo a Copa Sul-Americana. Sim. Primeira brasileira ganhou comigo. O Internacional também, o primeiro campeão de tudo. Primeira. Eu acho que tem outro aí do Corinthians, uma Recopa, alguma coisa assim. Tem a Recopa 2013 também. Não, mas não botou nem a Recopa do Abel. Não, ele não botou nem as Recopas. Não botou a Supercopa do Abel, nem a Recopa do Abel. Porque a questão, sim, claro, tem o tempo de carreira. Uma vez eu perguntei pro Vanderlei Luxemburgo, faz tempo já, o Guardiola estava arrebentando no Barcelona. Estava começando, né? Falei, Vanderlei, o Guardiola hoje é o melhor técnico do mundo? O Vanderlei respondeu assim, hoje ele é o melhor técnico do Barcelona. Precisa ver o que vai acontecer daqui para frente. O daqui para frente é o Guardiola do Bayern de Munique e do Manchester City. Talvez hoje o Vanderlei respondesse É isso. né? Mas ele tinha razão naquele instante. Hoje ele é o melhor. O Abel é um técnico brilhante, de resultados expressivos no Palmeiras. Sem dúvida. Isso já é suficiente?
quem que você iria? Com o Tite ou com o Abel? Hoje eu iria 110% com o Abel. 110? Iria com o Abel. É mesmo? Tipo assim, eu não conheço pessoalmente o Tite também, nunca tive a oportunidade nem o privilégio de poder trabalhar com ele. O que mas quer assim, dizer que o seu coração não vai falar, é só a razão. Não, é a razão porque assim, eu vejo no Abel assim, esse cara que extrai o que o jogador não tem. Eu não sei como que é o Tite, até porque o Tite fez milagre com o Sheik. Não, isso nós sabemos. E detalhe, mas o Abel... ele não fez milagre só comigo, não. Ele fez milagres praticamente com todo o elenco de 2012. Porque se for botar na balança o elenco de 2012 e tirar daquele elenco que foi tirado uma Libertadores e um Mundial, o Tite é gênio. Mas assim, quando o tempo passa, isso pode ter algum... Porque veja só, esse Corinthians de 2012, que foi campeão da Libertadores, tinha sido campeão brasileiro em 11, foi campeão da Libertadores e Mundial em 12, e em 15, aí ele para, né, em 14, ele dá um tempo, e em 15 ele volta e é campeão de novo. Jogando bem bonito em 15. Jogando bem. Então esse período de uma carreira longa do Tite, esse período de 11 a 15, com um ano parado, é uma coisa comparável ao que o Abel está fazendo no Palmeiras. Sim. Em termos de resultados. E também pelo Corinthians. E tem a seleção. E vai para a seleção. Então, mas para muita gente a seleção dele não era boa. A seleção dele não... Mas em termos de estatísticos é excelente. Não ganhou Copa, mas resultados espetaculares, eliminatórios. O Tite merecia mais respeito pelo que ele fez na seleção. Não, eu acho que hoje o Tite é o melhor técnico brasileiro. Também acho, já de algum... Na soma das coisas. Há muito tempo. Não sei se eu tivesse um clube hoje, se eu ia contratar o Tite. Mas assim, acho que o Tite, na avaliação do que foi feito já, do que ele está fazendo agora no Flamengo, acho que ele é o melhor técnico brasileiro em atividade. Já de algum tempo. Brasileiro. A análise que eu faço do Abel é exatamente embasado na minha pessoa. Imagine se eu me imagino como eu atleta. Eu acho que o Abel conseguiria tirar algo melhor de mim do que o Tite, porque o Tite é muito gente, mas pelo então... que você vê dos jogos... eu acho que o Abel, assim, esse negócio de cobrança, de cobrar a questão dentro de campo, fora de campo... O Abel tem uma maneira, uma expressão mais agressiva, talvez seja isso. Então, era isso... O Tite faz isso de uma maneira mais polida, mais... Não estou falando que o Abel é mal educado, mas é diferente. O linguajar internamente forte. Mas aqui dentro tinha... Mas será que o linguajar que extraiu o melhor de mim era esse mais rústico. Será que não é isso? O Tite era muito inteligente. Isso é interessante também que você está falando. A minha maneira de jogar, entendeu? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Vocês viram aí então, né? A polêmica aí, Sheik com as suas polêmicas e tal. Mas eu vou mandar a real aqui, tá? Vou mandar a real e vai viralizar. Coloca aí também nessa enquete a Supercopa. Ninguém colocou por quê? Porque o Tite não tem? Será que é por isso? Quiseram colocar a Supercopa aí? Por que não colocaram a Supercopa e a Recopa aí? E olha que o Tite tem uma Recopinha. A Recopa ia empatar aí, né? Até onde eu sei. Mas poderia ter colocado disputas também, né? De final. Poderia ter colocado mais ainda. Em 3 anos, quem ganhou mais? Tá? Coloca aí, nos primeiros 3 anos de carreira no futebol brasileiro, em time profissional, quem ganhou mais? Ou façam melhor. Coloca aí, idade no futebol brasileiro. Quantos anos ele está no futebol brasileiro? Tite e Abel. E aí coloca os títulos nesse tempo todo. Quantos anos tem o Tite? O Tite está indo para os 70 anos. O Abel está longe ainda dos 50. Quanto tempo tem de carreira o Tite para ter os títulos que vocês viram aí? Quanto tempo de carreira tem o Abel para ter os títulos que vocês viram aí? Meus amigos, quando a gente aperta, contra fatos não há argumentos, né? A imprensa tenta fazer ali um rodeio todo, ficam indo para lá e para cá para ver se conseguem colocar o Tite em pé de igualdade com o Abel Ferreira. E mesmo assim, com a maneira como eles conduziram, ainda ficou difícil defender. Imagina se colocar os pontos que eu coloquei aqui. Aí fica impossível. Fica impossível. Afinal de contas, para você ter uma ideia, o Tite, antes do Corinthians, nem era o Tite. O Tite que eles puxam o saco hoje, até porque ele não estava no Corinthians, não teve sucesso no Corinthians, não tinha tido sucesso no Corinthians,
Então ele não era o Tite, que eles puxariam o saco após jogar no Corinthians, treinar o Corinthians e ser bem sucedido no Corinthians. Depois que ele foi bem sucedido no Corinthians, pronto, aí o Tite, é claro, do nosso time, né? Time da imprensa, aí começa. O Tite seleção. Vai para a seleção, 2 Copas, 2 vexames nas quartas de final, escorraçado pelos próprios corintianos que lá os colocou. Que lá os colocou, né? Portuguesinho agora me pegou, mas tudo bem. E aí, vê-se que Abel Ferreira, os próprios corintianos que queriam o Tite na seleção, pediram a Abel. Talvez por motivos diferentes, né? Puxando o saco do técnico, do suposto melhor técnico do Brasil, que supostamente seria o Tite, o que na minha opinião não era, naquele momento, vai ter palmeirense Mauro Betista aí agora. Você tá louco? O Tite era o melhor técnico em 2015? Não era, na minha opinião. Tinha técnicos muito melhores do que o Tite, tá? Puxaram o saco do Tite naquele Brasileiro de 2015 por causa do segundo turno que o Corinthians fez, que estava com o pé nas costas, já campeão praticamente, começou a jogar bem. Jogar ali bem vistoso, vamos dizer assim. Não era tão vistoso assim, mas vamos dizer que era. Tá? Eu já vi o Palmeiras jogar mais vistoso que aquele Corinthians e ninguém falar que é tão vistoso assim, igual eles falam que o Corinthians era. O próprio Palmeiras do Cuca era mais vistoso no primeiro turno do Brasileirão de 16 do que o Corinthians no segundo turno de 2015. E o Corinthians, para chegar à liderança no segundo turno, teve que haver uma operação contra o Atlético Mineiro. Pouca gente fala isso, mas no final do primeiro turno teve uma verdadeira operação anti-Atlético para o Corinthians chegar à liderança. E depois que chegou, aí pronto. Com a ajuda do apito, soprando toda hora, ganhou bastante título. Inclusive o Brasileirão de 2005, né? Teve até o esquema da arbitragem e tal. Aí depois ganhou em 2011, com aquele pênalti de Mandrake para cima do Cruzeiro, não é verdade? Vocês lembram desse? Pênalti Mandrake, o Ronaldo Fenômeno caiu lá, em cima do Cruzeiro. Em 2015, teve esse assalto contra o Atlético no final do primeiro turno. Em 2017, gol de mão de Jô. Foi assim que o Corinthians ganhou os campeonatos brasileiros dele. Desse jeito. Tanto é que botaram o VAR, acabou. Secou a fonte. Que coincidência, hein? Que coincidência. Colocou o VAR no Brasil, acabou os títulos nacionais do Corinthians. Ganhou um Paulistinha em 2019 e nem isso ganhou depois, hein? Depois que o VAR se aperfeiçoou, acabou. Secou tudo. Não ganha nem para o ímpar. Cara, o corintiano fala par, você fala ímpar. Aí botam 2-2. Aí chama o VAR. Pera aí, ele tá escondendo um. Aí quando vai ver, tem 3 dedos do corintiano. Não ganha, perde para o ímpar. Depois que botou o VAR, os caras não ganham nem para o ímpar. Abel ou Tite? Você discorda de mim que Abel Ferreira é muito melhor do que Tite? Provou muito mais em muito menos tempo? Para você ver, os números deles estão muito próximos ali. Em alguns o Tite é melhor. Basicamente o Tite é melhor o quê? Ganhou o Mundial de Clubes e ganhou 2 paulistas a mais. 2 estaduais, né? Ali não diz que é paulista, ganhou 2 estaduais a mais. Provavelmente estão contando títulos que não são paulistas. Senão eles colocariam ali. Eu acho que eles não estão contando como só os paulistas do Tite, não. Tá? Mas aí o Abel tem 3 anos e pouco de Palmeiras. E o Tite ficou quanto tempo para ganhar essa brincadeira no Corinthians? Essa é a grande questão. Só Libertadores ele estava 2 anos no Corinthians. Aí ele ficou em 2013 também, certo? 2015 também. 2014, eu não sei se ele tinha saído, não me lembro se ele tinha deixado o Corinthians ou se ele permaneceu. 2017 não era ele, era o Carille, né? Eu não sei se o Tite ficou direto em 2014, eu tenho uma dúvida se ele saiu e retornou. Mas eu acho que ele estava direto, né? Ele estava direto, ele ganhou um Recopa, deve ter sido isso, deve ter ganhado a Recopa, deve ter sido ele que ganhou a Recopa, e aí depois, em 2015, foi o Brasileirão. Então deve ter sido 4 anos. O Abel já está igualando 4 anos, está com contrato para mais um. Só de tempo de contrato, o Abel já está ganhando do Tite. Deixa a sua opinião aí. Que o Abel está no nível tão acima que ele não está sendo comparado a Tite, Cuca, Muricy. Ele está sendo comparado a outros técnicos, entendeu? Ele está sendo comparado a Carlos Bianchi, a Tele Santana, entendeu? A Mourinho, Klopp, Guardiola. Esse é o nível da comparação do Abel Ferreira. E no próprio Palmeiras é comparado com o Brandão, Luxemburgo, Felipão, entendeu? Quem é Tite perto desses caras? Pelo amor de Deus. Deixa a sua opinião aí, tá? Deixa aí o seu like. Prepara para selecionar o próximo vídeo. Te vejo por lá. Avante palestra!